Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor é bom e tem nos dado vitória. E hoje está sendo realizada a primeira escola bíblica de obreiros e membros em Guarulhos, com o tema Ministério em Tempos Difíceis. Realmente temos vivido tempos difíceis, mas queremos continuar servindo ao Senhor. Sendo assim, peço desculpas pelos 15 minutos de atraso, mas estamos envolvidos na recepção e organização do trabalho. Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor, pedir que Ele abençoe nossas vidas, esse evento, nosso campo, nossos lares, nossas causas. E em seguida, a irmã Kate estará louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Maravilhoso e fiel Senhor, te damos graça que estamos na sua presença, diante da tua palavra, diante do seu Espírito. Ó Senhor, se conosco nesse momento, que o seu nome seja glorificado através do bem na vida dos seus servos e através da obra realizada, Senhor, no teu reino, através das nossas vidas. Senhor, nos dê graça, unção, capacitação, Senhor. Venha, Senhor, nessa tarde produzir aperfeiçoamento, fruto, Senhor, na vida dos seus filhos e na vida do campo de Guarulhos, Senhor. Também eu te peço por todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que têm necessidade, aqueles que têm causas impossíveis, Senhor, aos olhos humanos, mas eu coloco todas essas causas nas suas mãos. O Senhor é um Pai de amor, sabedoria e poderoso, e é no nome do Filho amado, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. A irmã Kate louvando ao Senhor com um hino da harpa, e em seguida já estamos fazendo a leitura da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria o hino 409 da nossa harpa cristã, já agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa tarde tão maravilhosa. Sairemos daqui com certeza recheados das bênçãos e da presença do Senhor Jesus através dos estudos da sua palavra. Vamos louvar 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais velhos do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão.
Vamos colocar em pé, irmãos, e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Por gentileza, peço que abram suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. E acompanhe a leitura até o versículo 5 do capítulo 4. 2 Timóteo 3, 1 até o capítulo 4, versículo 5. Todos encontraram? Amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tempos difíceis, tempos trabalhosos trazem desafios pessoais, desafios ministeriais, desafios doutrinários. E eu tenho certeza que todos concordam que estamos vivendo dias trabalhosos. E é com o intuito de buscar respostas bíblicas sobre como vencer esses desafios que está sendo realizada essa escola bíblica de obreiros e membros. E esperamos que, tendo a aprovação de nosso pastor e da igreja, esse trabalho seja realizado todos os anos no campo de Guarulhos.
Então, nesse momento, eu quero convidar o pastor Wagner Ronda para estar agradecendo a Deus pela palavra, orando pelo bom andamento desses trabalhos. Estarei anunciando para os irmãos a programação de hoje e já fazendo a apresentação do primeiro preletor que irá ministrar a palavra de Deus essa tarde. Pastor Wagner, vem orar e interceder ao Senhor nesse momento. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar e agradecer por esse momento de crescimento espiritual da qual o Senhor nos dará, que venha iluminar o preleitor e que o Espírito Santo também venha trabalhar em nossos corações, para que assim saiamos daqui transformados, moldados, segundo a vontade do Senhor. Amém? Pai eterno, maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Deus, podemos estar na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, em suas mãos a cada um dos irmãos que aqui estão, ao preleitor, ó Pai, e esse grande trabalho, Senhor, agora é feito neste lugar. Que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e as Tuas bênçãos, ó Senhor, venham estar sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, ó Senhor, e venhamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, na medida da Tua palavra e na aplicação da Tua verdade. Em nome de Jesus é o que nós te agradecemos. Amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse trabalho de hoje, na Escola Bíblica de Obreiros e Membros, é um trabalho que está vinculado ao projeto de formação continuada dos obreiros do campo de Guarulhos. Por que é tão importante usar essa expressão, formação continuada? Porque a gente não sempre estaremos aprendendo. E esse projeto envolve 4 frentes principais. Primeiro, as nossas reuniões de obreiros, que a partir da próxima reunião também terá um espaço para as esposas de obreiros. Então, paralelo com a reunião de obreiros, haverá, sob a liderança da Badiguar, uma reunião com as esposas de obreiros, dirigentes, presbíteros, diáconos, ou seja, atendendo também a ala feminina do ministério da igreja. A segunda frente é a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que vai ser um período de reciclagem, afiar as ferramentas dos obreiros, uma feijoada espiritual que de vez em quando todos nós precisamos. Uma reciclagem, recarregar as baterias, reacender a nossa motivação e a nossa chama para servir ao Senhor, tendo aprimorado nossos conhecimentos. A quarta frente é o curso de preparação de obreiros. Por determinação da diretoria, não serão mais apresentados auxiliares e nem consagrados diáconos que não tenham passado pelo curso preparatório de obreiros, que é um curso extremamente prático, explicando como celebrar uma cerimônia, como realizar um culto, qual a função de um diácono, quais as atribuições de um presbítero, como contribuir para os bons andamentos do trabalho na congregação, como funciona a nossa denominação, o que é uma convenção estadual, convenção nacional. Ou seja, a ideia é que nós não tenhamos mais obreiros aprendendo a trocar o pneu com o carro andando, porque isso é uma realidade, mas que nos dias de hoje não atende mais os desafios desses dias tão difíceis. Então essa é a terceira frente. Nós tivemos uma turma esse ano, programaremos mais turmas para o ano que vem. E a quarta frente é o Seminário Teológico de Guarulhos. Está aqui o diretor do seminário, o pastor Val Veríssimo, que já há 21 anos tem contribuído na formação dos obreiros do campo e está sempre em parceria com a gente. Aliás, o pastor Val tem trabalhado muito pelo bem da casa do Senhor, pelo bem da igreja do Senhor, pelo bem da obra de Deus. Eu tenho dó deste homem, do quanto ele tem se desdobrado para servir bem ao campo de Guarulhos. E nesses últimos tempos, mais ainda, pelos próprios desafios trazidos pela pandemia. E além da parceria constante, que esse trabalho é uma parceria da diretoria com o seminário,
Agora, a exigência para a consagração ao presbiterato é de curso teológico completo, para assim já deixar a igreja com a garantia de um obreiro preparado, e este obreiro também preparado para futuramente ser encaminhado para a convenção. Entendam que este ano está sendo um ano atípico, porque é o ano de lançar sementes, é o ano de dar o start, de iniciar alguns procedimentos, mas que são todos eles para o bem do campo e planejado com oração, com muito amor e com muito carinho, porque a nossa alegria é ver a obra de Deus crescer, a nossa alegria é ver o bem de Deus na vida do povo de Deus. Sendo assim, qual a programação que nós temos hoje? Após a abertura do trabalho, nós estaremos ouvindo nosso primeiro preletor, que eu já estarei apresentando para os irmãos em alguns instantes, e vamos ter uma pausa de meia hora para o café. Tem um café muito gostoso, preparado para os irmãos lá no refeitório do primeiro subsolo. Então os irmãos podem descer, podem se servir, podem matar a saudade, podem conversar sobre a palestra, porque eu acho que a pandemia tirou muito da gente essa vida comunitária, e eu sei que todos os irmãos estão sentindo falta. Então este é uma prova que o campo está investindo nos seus obreiros, nos seus líderes. Então vocês estão sendo acolhidos, não somente com o ensino, mas também, não somente com o alimento espiritual, mas também com o alimento material. E eu falei de feijoada espiritual, quem sabe futuramente eu tenho até uma material também. Deus é poderoso para preparar todas as coisas. Um intervalo de meia hora para o café. Logo após nós retornamos, estaremos louvando ao Senhor com mais um hino e estaremos ouvindo o segundo preletor. Ao final, nós vamos ter um espaço de perguntas e de debate mediado pelo pastor Léo, que está ouvindo as perguntas que os irmãos farão aos preletores no microfone. E no final nós estaremos tendo um grande sorteio. Eu anunciei que haveria o sorteio de uma Bíblia do culto do ministro, que foi doada pela livraria para esse evento. Mas a livraria nos abençoou também doando Bíblias femininas, Bíblias masculinas e livros. Então ao final haverá um grande sorteio. Então depois do café, a diaconia estará distribuindo os tickets para o sorteio. Aí você que é varão, ganhou uma Bíblia feminina, não pense, não fique triste, você ganhou a oportunidade de fazer um momento romântico quando chegar em casa e presentear sua esposa com um maravilhoso presente. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Sendo assim, então, com muita alegria, eu quero apresentar o nosso primeiro preletor. Nosso segundo preletor já chegou, mas como ele está vindo de viagem, ele estava almoçando comigo, com o pastor Paulo Roberto, e daqui a alguns instantes estará subindo na nave da igreja. É com muita alegria que eu quero apresentar o pastor Wilson Faraço. Ele é pastor setorial da Assembleia de Deus do Belém. É a mesma igreja, é toda a Assembleia de Deus. Ele dirige o setor de Pinheiros, homem de Deus, pregador da palavra de Deus, e tem uma função muito importante. Ele é o coordenador pedagógico da FAESP, do Seminário Teológico do Belém. Então, mais que ensinar, ele coordena toda a atividade docente do seminário. Está sob a responsabilidade dele o bom andamento pedagógico da Faculdade Evangélica de São Paulo, antigo Seminário Cícero Canuto de Lira. Com muito carinho, com muita alegria, o homem de Deus atendeu o nosso convite e estará ministrando a palavra de Deus nessa próxima hora. Como você viu o pastor Wilson? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Por favor, irmão, deixa Deus te usar, fique à vontade, sinta-se em casa.
se alegrou porque eu sou guarulhense. Eu nasci em Guarulhos. E depois, muito cedo ainda, nos mudamos para o interior, e quando eu retornei para São Paulo, já não tive mais a oportunidade de morar nessa tão linda cidade. Mas hoje estou aqui e veja como Deus trabalha. Podemos servir os irmãos, servir a Igreja de Cristo, e meu coração se alegrou por isso. Depois de 40 anos que eu saí daqui, o Senhor me traz para poder estar junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero, meus irmãos, agradecer a Deus por estar hoje participando deste primeiro Ebom, sabedor de que os irmãos estão começando uma grande obra e certamente a mão do Senhor está sobre os irmãos para que este trabalho evolua, cresça e se desenvolva. E quero louvar a Deus pela vida de toda a diretoria dessa igreja, aqui citando o pastor Vitor, alguém que nós conhecemos por meio da irmã Alexandra. A irmã Alexandra, estava brincando com ela, porque ela estaria em aula hoje. Ela estuda aos sábados e eu, enquanto coordenador, já dei a bronca, né? Você faltou lá à tarde. Mas foi por uma boa causa. Então Deus abençoe, irmã Alexandra. Eu estava conversando com seu esposo, me lembrando daquele momento tão difícil, quando ele contraiu o Covid e quase, mas não volta. Mas o Senhor curou, todos entramos em oração, acredito que essa igreja também. Deus, ele segue curando. Quem pode louvar a Deus por isso? Meus amados irmãos, nós temos uma hora, agora 2h40, prometo que não passarei das 3h40, o horário que foi me confiado, e eu quero convidar os irmãos para um estudo da Palavra de Deus, e eu percebo nitidamente, claramente, que o Espírito Santo está mobilizando a igreja para tratar de assuntos pertinentes a esta era, a este tempo, que são muito desafiadores. E digo isto porque a nossa escola bíblica dominical, que estudamos por meio da CPAD, tem tratado desses assuntos. Este é o terceiro evento que eu palestro também neste tema. Então, o que percebo é que o Espírito Santo está movendo a liderança da igreja para reagir, porque, sem dúvida alguma, precisamos ter ferramentas, estratégias e preparo para este tempo que nós estamos vivendo. Então, para isso, eu quero convidar os irmãos a estudarem um texto muito simples, muito conhecido da Escritura Sagrada, mas que nem sempre se tem a real compreensão daquilo que Jesus ele disse neste texto. Quando nós lermos aqui este texto, você verá que é um texto bastante conhecido, mas eu creio que Deus nos levará a um caminho de entendimento aqui sobre como nós devemos viver este período que a igreja está vivendo sobre a face da terra. O século XXI, um tempo, como tenho dito, bastante desafiador. Então, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós estaremos lendo um texto do Evangelho de Jesus Cristo, que nos foi registrado por João. Enquanto os irmãos estão a localizar este livro, o Evangelho de João, estaremos lendo o capítulo de número 17, onde Jesus está orando. E João registra esta oração. Como foi dito aqui aos irmãos, estou pastoreando o setor de Pinheiros. Há quase 100 dias eu estava pastoreando um outro setor que fica em Cajamar, onde temos ali as congregações de Santana, de Parnaíba e Cajamar. E há 100 dias atrás, nosso presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nos trouxe novamente para a capital e ali estamos atuando e trabalhando para o Senhor Jesus naquela igreja. E também
tomado conhecimento, este curso ele foi reconhecido recentemente pelo MEC, Ministério da Educação. Então nós passamos por toda a transformação. O pastor Vitor disse aqui que esse curso iniciou como vários outros cursos que dentro das nossas igrejas, eu digo a Assembleia de Deus, iniciam um instituto teológico ali começando a lecionar curso básico de teologia, depois médio, avançado, com o objetivo primeiro de formação dos nossos obreiros, de capacitação da nossa liderança. Por esse curso foi crescendo, a faculdade já tem 42 anos e chegamos então a este curso hoje. Creio que seja o primeiro curso de teologia pentecostal reconhecido pelo MEC. Então, os irmãos que tiverem desejo de estudar, procure a irmã Alexandra, ela pode falar deste curso, ela passou toda essa transformação conosco e está agora quase se formando. Esse ano ela termina o curso de bacharelado em teologia. Está ali já agradecendo a Deus. Meus amados, sem mais demorarmos, quantos encontraram o texto do Evangelho escrito por João, no capítulo de número 17, estaremos lendo o versículo de número 15. Quem encontrou, por gentileza, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico sagrado: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Muito bem. Queridos, tendo como ponto de início o pensamento trazido dentro deste texto, deste versículo, que eu quero aqui dividir algumas experiências e também alguns conselhos com os irmãos. Esse texto, como temos visto, está dentro da oração sacerdotal de Jesus. Essa oração ela pode ser dividida em 3 partes. Quando ele ora por si, logo após ele ora pelos discípulos, e aqui está exatamente onde encontra-se o texto. Ele está orando pelos seus discípulos, pela liderança que ele estaria deixando neste mundo, e logo então ele ora por todos os crentes, né, e aqueles que ainda iriam ouvir falar deste Evangelho e, portanto, também abraçariam a fé. E ao falar deste assunto, Jesus está aqui intercedendo ao Pai por cada um daqueles que ele escolheu. Ele estabeleceu como discípulo, como apóstolo. E dentro dessa narrativa que João nos mostra, deste diálogo de Jesus com o Pai, nós vemos essa expressão: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Houve um período, e eu que praticamente cresci dentro da igreja, meu pai se converteu, eu tinha 2 anos de idade, desde então eu cresci dentro da igreja, me desenvolvi dentro da igreja. Há um tempo atrás, parece que havia um pensamento entre os cristãos, principalmente entre os pais, que nós deveríamos proteger os nossos filhos do mundo de tal forma a fazer com que eles não participassem de nada. Se nós pudéssemos trancar os nossos filhos dentro de casa para evitar que eles tivessem contato com o pecado, contato com o mundo, a gente fazia, sim ou não? Quem percebe que era mais ou menos assim que se comportava, né, principalmente os pais? A gente evitava tudo. Evitava ir a qualquer lugar. Não permitia que nossos filhos tivessem acesso. Houve um período que se não podia ir a um campo de futebol, jogar bola, não se podia ir ao cinema, ir ao shopping, ir ao teatro. As escolas eram um problema porque havia uma série de atividades e a gente não permitia que nossos filhos eles participassem de tudo isso. E claro que isso protegeu, né, até certo ponto, os nossos filhos, as nossas famílias. Mas me parece que
que nós estamos vivendo dias diferentes. Parece-me que nós estamos vivendo uma situação muito mais agravada do que aquela que eu vivi enquanto criança. E o desafio parece que ele aumentou drasticamente. E pensando nisso, em como nós devemos nos comportar frente a esse tempo, ao nosso tempo, é que me veio este texto ao coração e eu passei a olhar, e aqui sinceramente olhar com mais cuidado para este versículo bíblico. Infelizmente não houve a possibilidade aqui de eu projetar minhas telas, mas eu quero tentar ser o máximo didático aos irmãos, para que os irmãos consigam chegar à compreensão que eu cheguei a partir desse texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta, vez por outra nós olharemos novamente para ela. O texto que eu quero aqui mostrar a vocês parece ser claro, mas eu creio que nem todos têm a clareza deste versículo. Olhe de novo para este texto. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu peguei 4 palavras deste versículo que eu quero aqui rapidamente, e se você puder, em 10 minutos no máximo, redobrar a sua atenção. Será um tanto que um exercício aqui, porque eu quero trazer para você o sentido dessas 4 palavras que Jesus está utilizando em sua oração. E depois de nós descobrirmos qual o sentido delas, certamente nossa visão para este texto mudará. Ok? Posso contar com a sua atenção redobrada? Amém? Amém. Se você quiser grifar, anotar, por gentileza. Primeiro, essa ideia que Jesus traz de tirar. Porque ele está dizendo assim: eu não peço que os tire. Qual é essa ideia que Jesus está dizendo assim? Eu não estou pedindo ao Senhor Deus que tires estas pessoas ou esses discípulos do mundo. Qual é essa ideia de tirar? A segunda ideia é tirar de onde? Que ele diz: tires do mundo. Qual é a ideia, qual é a compreensão de mundo que Jesus quer nos passar aqui? A terceira palavra é o termo livrar, mas, e aí nós vemos o desejo de Jesus, mas que os livres. Então tem uma ideia aqui de Jesus dizendo o seguinte: não é para tirar, mas é para livrar. Qual é a ideia? Então Jesus não quer que tire, mas ele quer que livre. E aí ele traz, ao invés de, porque ele está falando do mundo, mas ele diz: eu não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Então traz a ideia de mal. Qual é a conexão entre o mal e o mundo que Jesus está apresentando? Porque as ações estão ligadas a isso. Então eu vou rapidamente aqui trazer para os irmãos uma rápida exegese em relação à ideia de tirar, a ideia de mundo, a ideia de livrar e a ideia de mal. Vamos para o primeiro conceito, e a pergunta que eu faço a este texto é: qual o conceito de mundo que Jesus está a nos trazer? A palavra mundo que nós temos aí, e os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em língua grega, e quando você olha para o Novo Testamento, existem várias palavras que foram traduzidas no português para mundo. Então tem mais de um conceito. E claro que Jesus escolheu um desses conceitos para colocar em sua oração. Então nós temos 3 palavras que naturalmente são traduzidas na língua portuguesa em nossa Bíblia para mundo. Então, se você quiser anotar, a primeira é uma palavra bastante conhecida, está em grego, que é a palavra cosmos. Certamente você já ouviu falar sobre essa palavra, cosmos. E o que significa essa palavra cosmos? Literalmente significa algo ordenado, propriamente um sistema ordenado. Então, quando se utiliza na Bíblia a palavra cosmos, o conceito é de um sistema ordenado. Como, por exemplo, o universo, a criação. Muitas vezes, quando a gente fala, isso eu pedisse aqui, qual é a ideia que você tem de mundo? Seriam várias as respostas. Mas quando a gente fala de mundo, dentro desse conceito da palavra cosmos, é diferente daquilo
que normalmente nós temos ou vemos. Quando você vai para o inglês vai traduzir essa palavra como cosmético. E aí eu pergunto, peraí, o que tem a ver a ideia de mundo com cosmético? E aí quando você traz do inglês para o português, você tem um cosmético. E aí é que começa a dar a real compreensão para este mundo, e estou falando aqui da primeira palavra, cosmos, que é um mundo aparente, é aquilo que parece ser, é aquilo que se vê. Então, mundo, ao pé da letra, trazendo aqui uma compreensão dessa palavra cosmos, quando é utilizada, é um mundo aparente, aquilo que se vê. E aí nós já temos um problema. Será que o que nós vemos é de fato o que é? Fica essa pergunta, daqui a pouquinho nós voltamos a ela. A segunda pergunta para a palavra mundo é a palavra oikonomia. E essa palavra é uma palavra bastante utilizada hoje, século XXI. E o que significa? Significa, não deu para anotar isso? Então vamos lá. Oiko, então O-I-K-O-U-N-E-N-E. Eu sempre gosto de observar a plateia. Uma irmã aí que quis anotar falou assim, eu não, isso é grego mesmo. Então vamos lá. Essa ideia de mundo, dessa palavra, significa a terra habitada, o mundo conhecido pelos antigos. E está relacionado ao vocábulo grego oikos, que significa casa, ou lugar onde se mora. E por que eu disse que é muito conhecida essa palavra no aspecto do conceito de mundo? Porque é a origem da palavra ecumenismo. Qual é a ideia do ecumenismo? A ideia do ecumenismo é que nós habitamos em uma mesma casa, em um mesmo mundo. E logo nós precisamos interagir. Né? Quem trabalha essa ideia do ecumenismo, ele chega ao ponto de dizer assim, não existe uma religião só, correta. Todas as religiões levam a Deus. Nós estamos numa mesma casa, então vamos unir tudo. E aí todo mundo é igual, todo mundo é irmão, todo mundo está numa mesma casa. É algo que nós, pelo menos diz respeito a mim, entendo como um perigo muito grande para a Igreja de Cristo. Então, essa ideia de mundo, dentro dessa palavra, é o mundo onde habitamos. E todos nós habitamos no mundo. Não tem nenhum extraterrestre aqui. Todos nós habitamos dentro desta mesma casa. A terceira palavra para mundo, no grego, é a palavra ain, A-I-H-N. Ain. E o mundo aqui traz a ideia de idade, o tempo presente, o futuro. Então, na fraseologia cristã popular, o mundo é levado também para uma vida secular. O estado atual da existência, dos prazeres e interesses que podem até roubar a nossa intimidade com Deus. Quem de nós nunca usou este conceito para mundo? Quando ele fala, ó, mundo lá fora, o que é que a gente está dizendo quando diz o mundo lá fora? Ué, aqui é mundo. Estamos no mundo. Mas quando a gente usa o mundo lá fora é perigoso. É essa a ideia de mundo. Não é? Bom, isto posto, resta-nos saber o seguinte: qual destas três palavras Jesus utilizou em sua oração? Qual delas Jesus utilizou? Bom, a palavra que Jesus ele utilizou nessa oração, não peço que os tires do mundo, é a palavra cosmos. Cosmos, é essa a palavra que está nesse texto. Agora veja que interessante, a palavra cosmos, que vem aí para o inglês cosmético, que vem para o português cosmético, o que é que tem a ver com isso? Então, quando a gente faz uma exegese, a gente pega o seguinte: qual é o pensamento dessa palavra dentro do Novo Testamento? Então, eu vou dar e mostrar para vocês, eu vou retirar essa palavra e a gente vai para um outro versículo, para você ver, ou para vermos, como essa palavra foi aplicada no outro texto. 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 3. Olha o que tem aí. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3. Quem pode ler para mim?
torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Muito bem. Então, olha só. O vosso adorno. Esta palavra adorno no original é a palavra cosmos, que lá naquele contexto foi traduzido como mundo. Neste contexto foi traduzido como adorno. Então o vosso cosmos não seja o enfeite exterior como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Então, que relação tem essa palavra cosmos com este texto? Lembre-se que cosmos, enquanto mundo, é um mundo aparente. E aqui nós temos agora a mesma palavra no que diz respeito ao tratamento que uma mulher dá ao seu exterior. Ao seu exterior. A algo que também é aparente. Trazendo esses conceitos, observe comigo. Quando Jesus fala sobre sermos ou não sermos tirados do mundo, ele está falando sobre um mundo que aí está e que na verdade não é o que parece ser, mas ele está embelezado, ele está enfeitado. O mundo que aí está não revela o que de fato ele tem, o que de fato ele é. É por isso que um pouco à frente estudaremos sobre o mal relacionado ao mundo. Quando então ele diz: mas peço que os livres do mal. Onde está o mal? O mal está no mundo. Mas a pergunta é: o mundo que aí está parece ser mal? Tem aparência de mal? Por que que então, se é que alguém pensa assim, que não, parece ser mal, e por que que atrai tanto? Por que que atrai os nossos adolescentes? Por que que atrai os nossos jovens? Por que que atrai, inclusive, adultos? Se é mal. O problema é que o mundo que Jesus está falando, ele está coberto de uma roupagem que faz com que a sua maldade, a sua malignidade, ela não apareça. E nós estamos vivendo esse período onde aquilo que parece ser, de fato, não é. Permita-me com muito respeito, apenas a título aqui de clarificar o que eu estou dizendo. Se você está sentado ao lado de uma mulher, estou dizendo isso porque para a mulher é mais fácil disso acontecer. Dá uma olhadinha para ela. Se não está, alcança ao longe uma mulher. Tirando essa pequenininha que está aqui. Talvez aqui tenha menos. Essa mulher que você viu e que você está a olhar para ela, certamente ela não é o que ela parece ser. E eu explico. Certamente ela já passou por um processo de embelezamento. Sim ou não? Alexandre está dizendo que não. Penteou o cabelo hoje? Só. Há um adorno. Sim ou não? Então todos nós vivemos, e por incrível que pareça, nos envolvemos dentro disso que Jesus está dizendo tão claramente. Um processo de embelezamento. Ninguém quer parecer feio. Ninguém quer. Eu também passei. Eu citei as mulheres aqui porque as mulheres mais do que os homens, mas nós também. E aí eu estava dando essa palestra uma vez e falando às jovens, mas aqui eu acho que sai também. Quer ver? Porque os homens não têm a real noção do que acontece. Permita-me, a plateia aqui, os irmãos, me ajudarem. As mulheres. Quer ver quanta coisa vai no rosto de uma mulher para ela ficar bonita? Me ajude. Eu vou começar com aquilo que eu tenho maior noção. Pó. Que mais? Batom. Que mais? Base. Tem até um me ajudando lá. Blush. Que ele compra, né? Que mais?
rímel, sombra, primer. Que mais? O corretivo também de sobrancelha. Que mais? Vai lá. Cílios. Que mais? Rímel. Que mais? Para falar. Irmão, já para. Lápis. É verdade, lápis. Irmãos, o que é isso? Mundo. Cosmético. Cosmético. Esses dias eu recebi um vídeo. Não sei se que rede social foi. Vocês verão que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Que era uma mulher linda. Eu olhei assim, aí a pergunta estava lá: quantos anos eu tenho? Eu bati o olho e falei assim: 30. Novinha, 30. Aí ela começou, falou assim: ó, espere alguns segundos. Aí ela começou a passar o pano assim, tirar a maquiagem. E já começou a aparecer as rugas. Aí a pergunta era: e agora? Quantos anos eu tenho? Eu falei: para ter ruga já tem mais de 40. Aí ela continuou tirando aquilo que ela tinha colocado. E ela foi e tirou os cílios. Tirou os cílios. Colocou do lado. Olha. Aí ficou aquele cílios todo farinho. Aí ela foi e começou a tirar. E aí tirou a lente. Eram olhos azuis. E quando eu vejo, não era. Aí ela foi tirando assim as maquiagens do olho. E o olho foi ficando assim, enrugadinho. Pequenininho. Aí a pergunta é: e agora? Quantos anos eu tenho? Eu falei: filho, mais de 50. Aí foi piorando. E não tem nada tão ruim que não possa piorar. Eu sei que no final ela foi e tirou os dentes. Era dentadura. Eu disse: eita. E quando eu achei que não tinha que piorar, ela tirou a peruca. E aí era uma senhorinha. E a pergunta era: quantos anos eu tenho? Eu falei assim: vou arriscar mais um. O que é isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É o mundo que nós estamos. Do irreal. Do aparente. E claro que eu estou usando aqui essa dinâmica só para você entender o que nos espera lá fora. O que temos que lidar. Hoje, as pessoas, elas, mesmo em crise, elas fazem o registro de um momento bom e aquilo fica como rótulo, como tônica. E ela acaba encobrindo um mal que lá está. Um sofrimento que lá está. Desafio para nós pastores. Porque você olha e parece que está tudo bem, mas não está. Parece que tudo está normal, mas não está. E eu gosto desse silêncio de reflexão. São os desafios que nós teremos que lidar. Então, seguindo à frente, qual o conceito de mal que Jesus traz? A palavra mal aqui é ponero. Para quem está aí escrevendo, P-O-N-E, chapeuzinho em cima, ou tracinho em cima no grego, R-O-U, da raiz ponairos. É o mal no sentido de maligno, malvado, perverso, malicioso, que reflete o caráter moral do mundo. Caráter aqui é a definição de uma personalidade, da índole de alguém. Moral, que vem do latim moralis, cujo significado é relativo aos costumes. Então, o que é que Jesus está nos dizendo neste texto? Ele está dizendo assim: Senhor, eu não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal que lá está. Há uma malignidade. Esse politicamente correto, onde o que se fala é bonito, mas as ações, se revelarem as ações, são terríveis, são podres. E aí Jesus vai nos trazendo essa ideia. Então, qual é a ideia de tirar que Jesus traz? O texto aqui é uma preposição, a preposição ricamente utilizada no Novo Testamento, preposição que é de fora, de dentro. E aí Jesus, nesse uso dessa preposição,
seria o seguinte: para que a gente fosse poupado desse mundo, só tinha um jeito: o Senhor nos arrancar dele. Mas só tem, irmãos, duas formas de a gente ser arrancados deste mundo. Primeira, morrendo, e ninguém quer morrer, não é? E a segunda, e essa todos nós esperamos, o arrebatamento da igreja. Enquanto essas duas coisas não acontecerem, Jesus está dizendo assim, ó, vai ficar aí, vai ter que lidar com isso, vai ter que interagir com essa situação. Faz sentido para os irmãos? Ele está dizendo, não tem como fugir. Vocês estão aí. Esse desafio é o desafio de vocês. É o nosso desafio. Então, claro que fica aqui por último, só que Jesus em sua oração disse: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres. E é o que nós temos da parte do Senhor. Ele tem nos livrado de cada mal. Qual é o conceito de livrar aqui? O verbo é o verbo auristo, substantivo ativo na segunda pessoa, no singular. O verbo é livrar, do grego tereses, T-E-R-E-S-E-S, em cima de cada E um traço, para quem está anotando. O verbo é terel. Agora, esse terel, tereos, do grego, tem um sentido muito interessante. Qual é o sentido aqui? É o sentido de um guarda. É o sentido de guardar. As traduções trazem o sentido semântico dessa palavra como preservar. E isto é lindo. Porque na oração de Jesus está dizendo: Senhor, não tire eles do mundo, mas preservem eles do mal. E eu não sei você, mas eu sinto claramente que Deus tem nos preservado. Daí a ideia que Jesus traz, inclusive, de ser o sal da terra. Porque o sal, ele preserva. Antes da geladeira, dos utensílios elétricos, não é? As carnes, os produtos eram conservados no sal. E a igreja é esse saleiro que está sendo preservado do mal. Então, olha que oração linda de Jesus. Ele está preservando a tua vida, a tua casa, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. É guardar espiritualmente, vigiar, é manter intacto. Olhe para você, olhe para nós, olhe para a igreja. Mesmo diante de tudo que está acontecendo, estamos intactos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a oração de Jesus, ela está sobre nós até hoje. Quando ele está dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, os guarde, os preserve do mal que aí está. Quem pode, pois, glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então a ideia que Jesus traz a nós não é do uso daquilo que há neste mundo para conforto de nós outros. Não. Um bom carro pode utilizar, uma boa casa pode utilizar. Ir ao litoral, ir ao interior, não é disso que Jesus está falando, não é desse mundo que ele está falando. Ele está falando do apego desordenado às coisas apresentadas por este mundo, a proposta deste mundo, o que este mundo está trazendo como propositura, o que ele está oferecendo, porque nós temos valores diferentes. Nós aprendemos valores diferentes e isso entra em choque. Nós sabemos, nós temos nitidez. Deus nos deu óculos para vermos o que de fato é este mundo que aí está. Nada pode nos enganar. E há muitos enganados. Ah, mas não tem nada não. Está tudo bonito, está tudo certo. É mesmo? Será mesmo? Ou será que hoje, nesta tarde, Deus está nos alertando para o perigo que nós estamos vivendo e que nós precisamos ter uma reação mais contundente, mais firmes, porque o que aí está não é real. O que aí está não revela o seu caráter imoral. Mas nós, enquanto cristãos, sabemos
este embelezamento que está aí do lado de fora. E quando falamos de beleza, eu achei um texto conhecido como socrático, um texto de Sócrates, atribuído a Sócrates, que viveu em Atenas. Atenas era o centro filosófico da época, ali entre os anos 470 e 399 a.C., quinto século antes de Cristo. Ele diz o seguinte, olha o que ele diz, quem quiser anotar: a beleza é uma tirania de curta duração. Esse pensamento de Sócrates mexeu um pouco comigo. Sabe por quê? Porque quando ele diz o seguinte, que a beleza é uma tirania de curta duração, ele está dizendo a nós o seguinte: na verdade, tudo revela-se, ou tudo se revela sendo que de fato é. Nenhum embelezamento dura para sempre. Quanto tempo dura o embelezamento que a irmã passou no rosto hoje? Pouco tempo. Logo ele será removido. E eu sempre digo que casamento não quer conhecer de fato casa. Porque quando a gente dorme, muitas vezes, né, igual aquela brincadeira que eu faço quando estou fazendo casamento, a gente casa com a princesa, mas quando acorda é a Fiona. E o mesmo acontece com o homem. Casa-se com o príncipe e quando acorda é o Shrek. Por quê? É uma brincadeira, claro. Porque tudo, em algum tempo, revela-se ser o que de fato é. Esse embelezamento não dura para sempre. E é algo até cansativo. Eu não sei os irmãos. Estou vendo aqui um irmão de barba. Como eu glorificaria a Deus se eu pudesse usar. Ainda não podemos. Mas para mim, imagina todo dia fazer a barba. Quem é que gosta de fazer a barba? Não, que gosta. Eu sei que a gente precisa, mas quem é que gosta? O nosso pastor está dizendo, faz um barbeiro? Faz porque é preciso. Obrigado pelo apoio, pastor. Eu também só faço porque é preciso. Então esse embelezamento, ele cansa. Eu não sei você, mas quando eu tiro férias, eu deixo a barba crescer e tal, porque eu não estou em atividade, para dar um descanso. E não estou aqui falando a favor nem contra. Eu não uso, inclusive. Não é? Mas estou dizendo que esse embelezamento, ele cansa. E esse mundo está cansado. Eu percebo que a igreja está vivendo aquele período que Jesus disse: se eu não abreviasse os dias, nem os escolhidos suportariam. Há um cansaço ver o que está acontecendo. O esforço de mostrar na realidade que não é real. Como vivermos diante disso? Meu tempo está correndo. Vamos lá. Então a pergunta que eu faço agora a vocês é: qual lente nós devemos usar? Daquilo que é aparente? Daquilo que se vê? E aí o texto de 2 Coríntios 5 e 7 mostra como nós devemos nos comportar, ou comportarmos frente a isso. Eu coloquei aqui, qual a lente estamos usando? O texto diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, e não por vista. A lente da fé ou a lente da vista? Qual é a nossa lente? Porque se for pela lente da vista, nós teremos um risco ali entre Abraão e Ló. Escolha o lugar onde você quer estar, e pela vista ele vê. E o que é que ele vê? Algo bonito, campinas verdejantes, é mais fácil. E ele foi para lá. Só que o que é que Ló não viu? Pense comigo. O que é que ele não viu que lá estava? Não parecia estar, mas estava. A maldade, estamos falando de Sodoma e Gomorra. Estamos falando de ela ser destruída pelo próprio Deus. Então havia uma maldade lá, mas Ló não conseguiu ver, porque ele estava indo e seguindo apenas a sua vista. Mas Abraão, que é o pai da fé, não andou por vista, andou por fé. Teve outros desafios, como o deserto, lugares áridos. Mas o que é que Deus fez com Abraão? O prosperou. Faz sentido isso?
bastante os conceitos que nós tiramos aqui, recolhemos a partir desse texto, eu coloquei um slide aqui para trazer a ideia dele. Cada geração precisará lidar com os desafios de seu tempo. Cada geração precisará lidar com os desafios do seu tempo. Estou vendo aqui pastor que creio que já vivenciou pelo menos umas 2 ou 3 gerações. Pelo cálculo de Jó, quando alguém me pergunta, pastor, qual que é o período de uma geração? A gente usa o cálculo de Jó. Jó, ele viu até a 3ª e a 4ª geração, e Deus acrescentou mais 120 anos ainda. Então você pega 120, divide por 4, você tem 30 anos. Ok? Então, mais ou menos entre 30 e 35 anos cada geração. Então, eu acredito que ele já vivenciou entre 2 ou 3 gerações. Os desafios de hoje não são os mesmos desafios da primeira geração de pastores das Assembleias de Deus. Certamente não são. Da segunda geração, eu considero que eu seja a 3ª geração de pastores da Assembleia de Deus. Certamente não são. Porque naquela época, como é que eles lidaram com o surgimento das TVs? Vocês se lembram? É pecado. É tirar do mundo. É pecado, é proibido X. Aliás, na Marginal tinha assim, televisão, TV, né? Marca da mesa. Quem se lembra? Tinha um outdoor. Lembra disso? Como é que lidaram? Mas hoje, irmãos, só lá onde eu pastoreio tem 6 televisores. E algumas igrejas telas. E eu pergunto, o que mudou? Mudou a forma como nós lidamos com essas questões. Faz sentido, não? Não é que lá era pecado e agora deixou de ser. E agora está todo mundo em pecado. Não. Havia uma forma de lidar naquele tempo com aquilo. E que resolveu aquela questão. Agora nós temos que lidar de outra forma para resolvermos essa questão. Seguindo, eu quero trazer aqui, eu tenho, creio que 10 minutos ali, para falar com os irmãos, sobre 2 exemplos bíblicos que mostram como é difícil lidar com essas mudanças temporais. Um está bem remoto, vou pegar aqui o exemplo de José. José está em que tempo? José está vivendo um período do primeiro Império Mundial, o Império Egípcio. O Império Egípcio se tornou poderosíssimo, de uma beleza tal. Já havia cosmos naquela época no sentido de cosmético. Quer ver? A Bíblia diz que José foi vendido para o Egito, passado ali um pouco menos de 20 anos. Os seus irmãos vão ter com José, diz a Bíblia, por conta da fome, e ficam tete a tete com o irmão, assim ó, mas não o reconhecem. E eu pergunto por quê? Porque os egípcios eles se maquiaram. Havia toda uma roupagem egípcia e José era o governador. Aliás, até um pouco mais do que governador, porque Faraó disse que só seria maior do que ele quando estivesse sentado no trono. Então, quando o Faraó não estava sentado no trono, era José. Ele era o imperador. Era ele que comandava. Aliás, a Bíblia diz que ele comprou o mundo para Faraó. Então veja, eles estão diante de José e não conseguem identificar o irmão. Olha, meu irmão vai ter que mexer muito naquela carcaça dele para eu não conhecer ele. Eu vou ter um nariz um pouco mais avantajado, tem uns detalhes, e olha, teria que mexer muito para eu não conhecer meu próprio irmão. Sim ou não? Agora a pergunta é, José estava ali envolvido com aquele mundo, e lembre-se das pirâmides, de tudo que o Egito foi, não é? De quanto imponente foi. A gente fala do século XXI, da nossa tecnologia, e a tecnologia deles, da construção daquelas pirâmides. Então estava, né, na capital do império, entre imperadores, palácios, lá ele estava, e ele conviveu lá, ele viveu lá. Ele não foi tirado de lá. Mas a pergunta é, ele foi livre ou liberto do mal que lá estava? Ele
permaneceu sendo quem ele era. Ele continuou sendo aquele mesmo jovem que recebeu visões de Deus e revelações de Deus por meio de sonhos. E aí, para conhecermos isso, vamos para o livro de Gênesis. E só para os meus irmãos terem uma ideia, a história de José é tão impactante que ela toma 30% do livro de Gênesis, da narrativa de Gênesis. De tão impactante que essa história é. Lá registra seu nascimento, sua juventude com 17 anos, sua maioridade aos 30 anos, 13 anos de transição entre escravo e governador, da maior e mais importante civilização daquela época. Mas se você puder observar no texto bíblico, eu quero te mostrar que José, ele foi íntegro, ele foi preservado. Esse conceito que trouxemos da oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou preserves do mal, mantenha-os íntegro, intacto, aconteceu com José. E como é que a gente vê isso? Gênesis capítulo 39, verso 2. Olha o que lá está. Ele está na casa, ele foi vendido depois para Potifar, está na casa do egípcio. Mas o texto sagrado diz: e o Senhor estava com José, e foi próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor estava com José é um selo na vida de José, dizendo o seguinte: ele não está mais em sua terra, ele não está mais entre seus irmãos, ele está exposto ao que ali estava, mas ele permanece sendo quem ele é, ele não mudou. O Senhor ainda é como ele, permanece como ele. Oh, glória a Deus! O que é que nós precisamos é desse selo. Estarmos neste mundo, século 21, mas temos um selo tal como esse: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Já olhou para alguém e você diz assim: não, eu quero seguir essa liderança, porque o Senhor é com ela, Deus opera na vida dela, Deus trabalha na vida dela. Mas vamos à frente, sabemos que José depois ele é preso, capítulo 39, verso 21, olha o selo. E outro momento da vida de José, agora no cárcere. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Na prisão, não é mais na casa de Potifar. Na prisão, quem é José? O mesmo. Ele não permitiu se alterar. O texto diz: e o Senhor estava com José. O Senhor pode nos levar para muitos lugares, nos colocar em muitas posições, mas não podemos deixar de nos mantermos fiéis ao Senhor, de buscarmos a sua presença. Este mundo cosmetizado que aí está, cosmético que aí está, embelezado que aí está, não pode tirar a essência do Espírito de Deus de nossas vidas, a presença da glória de Deus em cada um de nós. Gênesis 41, 15, 16. E agora ele está diante de Faraó, e os irmãos se lembram que ele foi apresentado a Faraó, porque Faraó teve 2 sonhos, não sabia interpretá-los, ninguém no reino sabia. Chamaram José, e José chega e interpreta os sonhos. E a fala agora de Faraó chama a minha atenção. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém pode interpretar, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quem é José? Quando alguém está olhando, não é você, assim como os outros que aqui estão, não eu. Isso não está em mim. Aliás, o que nós temos e até o que somos não está em nós, está naquele que em nós está. E o Espírito Santo está em você. Você é templo do Espírito Santo. Consegue sentir a presença dele aí? Eu sei que é um EBOM, escola bíblica de obreiros e membros, mas aqui é um EBOM de crentes pentecostais, é isso, né? Confirma aí. E se tem crente pentecostal aqui, querido, você precisa sinalizar que o Espírito de Deus está dentro da tua vida. Se você pode, levante uma de suas mãos,
Espírito de Deus Aleluia. era sobre ele. Líderes, liderança, precisamos buscar soluções em Deus. Somente o Espírito Santo que está em nós, que foi derramado sobre a igreja, abrirá a nossa visão para termos discernimento daquilo que estamos enfrentando e podemos tratar cada assunto com sabedoria, porque é Ele quem está regendo a igreja, não se esqueça disso. É Ele quem está guiando a igreja. Não precisamos nos desesperar, porque a igreja ela é vencedora, ela é vitoriosa. Ah, pastor, mas ela está envolvida em muitas coisas, eu sei disso, mas fiquem tranquilos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas o destino da igreja é os céus. O Senhor virá e vai arrebatar a igreja e nos levar para Ele. Se você crer, o arrebatamento acontecerá. Se você não acreditar, o arrebatamento vai acontecer do mesmo jeito. Se você permanecer firme até lá, o arrebatamento vai acontecer. Se você não conseguir chegar até o fim, o arrebatamento vai acontecer do mesmo jeito, porque a igreja vai para os céus. Ela está predestinada aos céus. Nada impede o caminho da igreja, porque Jesus morreu por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis 45, 7. Olha o que José entende. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar, olha a ideia aí, né, de preservação, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Essa é a compreensão de José. Olha, só aqui eu ficaria mais uma hora. Como é que pode? José foi vendido. José foi lançado numa cisterna. Mandaram José para uma terra. Falaram para o pai Jacó que ele estava morto. Pegaram as vestes dele. Aquelas vestes que o pai, né, aquela veste talar de festa, produzida pelo pai. Rasgaram, colocaram sangue, inventaram mentiras, caluniaram. Falaram de José o que não era verdade. Olha, seu filho não existe mais, foi morto. Foi estraçalhado. Depois foi preso, caluniado, como sabemos, pela esposa de Potifar. Ficou esquecido. Lembra-se quando ele interpreta os sonhos? Padeiro e copeiro. E aí depois o copeiro vai novamente para o reino e esquece-se de José. Quanta coisa passou José. E agora José olha para todo esse histórico, para toda essa história e diz: fiquem tranquilos, vocês não fizeram nada. Não foi vocês. Não eram vocês. E o que é então? Deus me enviou diante de vocês. Eu sinto aqui uma unção profética dentro desta casa. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei por aquilo que você está passando, mas eu me levanto agora como um profeta. Eu sei ensinar, eu sei pregar, mas Deus tem me levantado também para profetizar. O que está acontecendo é Deus quem está te levando, é Deus quem está te conduzindo, é Deus quem está permitindo, porque Ele tem um propósito na tua vida e na tua história. Quem pois recebe esta palavra? José diz: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos guardar em vida. Aleluia! É plano de Deus na minha história. São sonhos de Deus em José. Está tudo no controle. Mas não parece, José. Não parece, mas está. Parece que perdeu o controle. Perdeu não, viu? Perdeu não. Ah, o que será da igreja no século 21? Está tudo no controle daquele que é Senhor da igreja. Aquiete o teu coração, a tua alma. Nada está fora do controle dele. Nada. Oh, glória. Vamos à frente. Aleluia! Um outro exemplo ocorre naquilo que chamamos de terceiro império mundial. O primeiro império é o império egípcio, depois o império egípcio se enfraqueceu, veio o império assírio. Depois houve enfraquecimento
crescimento do assírico e surge então o Império Babilônico, o Neobabilônico, que surgem para tomar conta do mundo agora e reger o mundo. Se os egípcios foram tremendos em sua ciência, o que diria dos babilônios? Do embelezamento que a Babilônia fez. Eu não sei se você sabe, mas os jardins suspensos da Babilônia se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Foi algo tão suntuoso, tão belo, tão tremendo, que o próprio rei, em insanidade, ele entra na Babilônia ao ver o que ele tinha construído e diz: eis a grande Babilônia. E cuidado, irmãos, quando essas palavrinhas elas aparecem em meio aos feitos, principalmente a Bíblia. Ele diz: eis a grande Babilônia que eu edifiquei. Irmão, quando o eu aparece na vida de um líder, cuidado. Quem é que está fazendo? Sou eu? Quer dizer que se eu não estivesse aqui não aconteceria? Eis a grande Babilônia que eu edifiquei. E aí ele piora: para a minha glória. Irmão, mexer na glória de Deus é o seguinte: a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Se você tentar tirar a glória de Deus, ele te mata. Mas ele é tão tremendo que se você pedir a glória dele, ele te dá. Só que Nabucodonosor diz: eis a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para o meu poder. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e mexe só no chip, tira a sanidade. Os pelos crescem, unhas crescem, ele se dobra e vai pastar por 7 tempos. Alguém entende como 7 anos. E fica lá. E todo o império diz: o grande imperador é um animal irracional. Até que ele reconhece. Quando ele reconhece, volta-se à sanidade e ele volta dizendo: agora eu sei que o Deus dos céus é o único Deus digno de ser adorado e glorificado. Quem pode adorar ele? Daniel foi levado cativo aproximadamente por 18 anos para a Babilônia, por ocasião do primeiro cativeiro, durante o reinado de Joaquim. Daniel 1:2 lá está. Tornou-se um grande estadista, é o líder, ocupando essa posição durante mais de 70 anos, que ficou na Babilônia. Tinha mais de 90 anos de idade quando foi lançado na Cova dos Leões. Tem alguém que acha que era um garoto lá, né? Não era um garoto não, irmão, ele estava já velhinho. Foi já na época em que caiu o Império Babilônico que surgiu o Medo-Persa. Tanto é que o rei é Dário, ou Dario. Já um velhinho lançado lá na Cova dos Leões. Só que é um velhinho, irmão, cheio de Deus. Quando você olha para Daniel 1:4, quem é Daniel? Quem foi Daniel, escolhido entre os jovens? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio ao rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel, ele tinha um caráter ilibado, princípios, firmeza de coração. Você vê isso em Daniel 1:8. Ele tinha humildade. Você vê isso em Daniel 2:49. Estou correndo, creio que falta um minutinho daquele traço ali no 40. Um jovem de oração, 6:10. Um jovem de visões extraordinárias. Quando alguém tenta mudar o seu estilo, mudar quem ele é, colocando inclusive, porque ele estava entre os 3 príncipes e desse ele se tornou maior, e aí há ali um jogo de interesses para tirar Daniel de cena. Então eles vão ao rei e dizem assim: olha, que ninguém se dobre a nenhum Deus a não ser a estátua que o Senhor tem feito. E aí Daniel não aceita isso. E o que é que Daniel ele faz? Ele permanece sendo quem ele sempre foi. Aleluia. E aí conseguiu encontrar algo em Daniel na lei de Daniel. Porque na lei de Daniel, aqui, na palavra de Deus, estava lá que um judeu precisava orar, virado-se para Jerusalém. E 3 vezes aos dias estava lá Daniel. Havia um edito
escute isso, irmão, tem gente se escondendo. Havia um edito para que se alguém fosse pego orando, este seria preso e lançado na cova dos leões. Não é isso? Só que a Bíblia diz que Daniel estava orando com as janelas fechadas ou abertas? Abertas. Ele não se preocupou com a exposição. Ele disse: eu sou o que sou e permanecerei sendo. E não importa o edito, não importa o que diz, eu vou permanecer sendo quem sou. O Senhor me chamou assim. E ele está orando, está buscando a Deus. Pegaram ele e lançaram lá na cova dos leões. E quando lança lá, o rei que o amava vai de manhã bem cedo. Eu acho interessante isso. Vou fechar aqui, eu paro. Tinha mais coisas, mas a gente volta depois. Eu acho interessante que Daniel, na cova, entre leões, dormia. E o rei Dário, no palácio, entre seus lençóis e travesseiros de pena, tem sono. Não é onde você está, é como você está. Você entende isso? Tanto é que logo cedo ele vai lá sem dormir. Daniel! Porventura! Olha como é bom o testemunho. Porventura, o Deus a quem tu serves, não foi o nosso Deus, não é o teu, pode te livrar da cova dos leões. Ô irmão, se fosse eu com essa voz que eu tenho, lá de dentro da cova, eu encheria o peito. Peraí. Vive, ó rei! Que o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e me livrou, e estou livre. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, se puder glorificar o teu Deus. Entre o livramento a cada um de nós. Nós agradecemos ao pastor Wilson de coração e acima de tudo a Deus que através da vida dele nos trouxe essa palavra tão preciosa e tão importante para a nossa vida. Tem chegado, irmãos, o nosso pastor Clementino estava atendendo uma agenda, mas disse que estaria conosco. Está aqui o nosso pastor presidente, então quero aproveitar o ensejo para pedir que ele se levante, para que seja devidamente reconhecido, juntamente com a diretoria, os vice-presidentes, pastor Léo, pastor Paulo Barbosa, pastor Marcos, pastor Américo, os copastores da diretoria, pastor Val, pastor Kleber, pastor Walter. Deixei de mencionar alguém, o pastor Adalberto não está, o pastor Ademir não pôde estar também. Deixei de mencionar alguém. Por favor, orem sempre por nós e nós estamos à vossa disposição. Pastor, quero devolver a direção ao Senhor. O senhor gostaria de falar da igreja ou prefere após o café? Então, irmãos, já tivemos uma parte do alimento espiritual, agora vamos ter uma pausa de meia hora, os irmãos matar a saudade, confraternizar. Nós vamos ter agora uma pausa para o café, no primeiro subsolo. O pastor William Barro já chegou, ele será apresentado logo após, mas ele também trouxe material dele para apresentar aos irmãos. E nós estamos tendo no segundo subsolo um outlet de livro junto com o irmão Marcelo, mas está lá atendendo aos irmãos. Então, aproveite essa tarde muito abençoada, não é só meia hora, tá? Daqui a 30 minutos já estamos de volta cantando o hino da harpa cristã. Pastor Léo pode cantar o hino para a gente voltar? Então, na volta, Pastor Léo canta o hino, nós vamos tirar uma oferta, vamos ao pastor Clementino e a nossa segunda palestra dessa tarde. Deus abençoe a todos, até daqui a pouco.